Prepare-se! O podcast Júnior de Oliveira está no ar. Vamos desafiar as ideias, provocar reflexões e sair da zona de conforto. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Júnior de Oliveira. Que satisfação, que alegria estar conversando com você através do Spotify, do YouTube ou também do Instagram, dos nossos cortes. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar com a Bruna Leôncio. Bruna, seja bem-vinda ao nosso podcast, que bom te receber. E eu quero dizer pessoalmente que eu estou muito feliz que você aceitou esse convite, porque fazendo agora uma revelação de início, de cara, assim, para nós começarmos a 220 por hora o nosso podcast, né? Quando eu criei esse podcast, uma das primeiras pessoas que eu gostaria de entrevistar foi você. Justamente porque eu te acompanho pelo Instagram desde muito tempo já, né? Já te conhecia também, nós somos ali praticamente conterrâneos, né, de Otávio Rocha. Então, por conhecer a tua história, por te conhecer pessoalmente e saber ver todo o teu sucesso, acompanhar o teu sucesso nas redes sociais, e o nosso foco do nosso podcast é empreendedorismo, negócios, liderança. Por tudo isso, você foi uma das pessoas que eu disse, trarei para esse podcast. Então, tenho muita alegria de dizer que você é a terceira convidada, é a primeira mulher aqui do podcast que nós estamos entrevistando. Então, seja muito bem-vinda. E agora, quero te convidar para te apresentar, para falar um pouquinho, né? Quem é a Bruna. Então, conta aí para o pessoal, te apresenta e fica bem à vontade. Bom, primeiramente, boa noite, né, Júnior? Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada, né? Principalmente depois de tudo isso que tu acabou de dizer, de me acompanhar, saber também que sou a primeira mulher, então, muito feliz de poder estar aqui e dividir um pouquinho, né, da minha história, da minha carreira, e a gente ter esse bate-papo, então, no que eu puder agregar, enfim. E te agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando também sobre a minha história. Perfeito, Bruna. Com certeza vai agregar muito conhecimento para quem está nos acompanhando. Hoje nós estamos gravando à noite, né? Então é para mostrar que esses empreendedores não têm hora, né? Estamos aí depois de todos os compromissos diários gravando à noite. E lembrando que depois vai para o Spotify e YouTube, então o pessoal vai assistir em todos os horários, então isso é bem bacana. Bom, nós vamos começar no bloco 1, nós vamos dividir o nosso podcast em 3 blocos, né? Nós vamos conversar com a Bruna Leôncio, que é psicóloga, hoje é uma empreendedora. Então, nós queremos dizer, né, Bruna, hoje você é empreendedora de grande sucesso, tem uma rede social, uma rede de contatos muito ampla, e nós queremos te parabenizar por isso já de cara, e nós queremos dar nome a esse podcast, né, da psicologia no CLT, no regime CLT, para uma empreendedora de sucesso, né? Então, parabéns, a gente tem muito orgulho de estar vendo esse teu progresso. E, para continuar, nós vamos dividir em 3 blocos o nosso podcast. Nossa, eu falei 13 e mostrei 7, não sei o porquê, né? Mas isso é da dinâmica, né? Sim. Vamos de novo, então, mostrar 3, agora sim. Então, nós vamos dividir esse podcast em 3 blocos, tá? Então, no primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho da história da Bruna, quem é a Bruna, como ela... Quais são os seus valores, o que norteia a Bruna. No segundo bloco, nós vamos falar do empreendedorismo, da sua transição de carreira, como você saiu do CLT, era psicóloga lá e hoje, né, como você está nesse regime, o que você acha, o que está achando, né, isso é bem importante. E no último bloco, a gente vai falar um pouquinho da psicologia, da liderança, também para que você possa deixar as suas dicas, fazer o convite para o pessoal também através do teu trabalho. Então, bora começar com o primeiro bloco. Antes eu quero, agradecer ao Coworking Imobiliário, Chamonix, por mais uma vez estar cedendo o seu espaço para a gente estar gravando, conversando aqui no nosso podcast, que tem, né, com certeza um apoio muito importante da Imobiliária Chamonix. Se você está procurando vender o seu imóvel ou estar querendo comprar o seu imóvel, essa é a hora certa para você me chamar, me chama aí no direct, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia sobre esse negócio. Nós somos intermediadores desse negócio e lembrando que nós somos especialistas nisso. Então nós vamos com certeza te passar a informação correta para justamente você ter um preço justo, beleza? Então bora lá, primeiro bloco então. Antes nós vamos saudar um café, uma água aqui, ó, isso aí. A Bruna recebeu aí recebeu a caneca do podcast, eu estou aqui com a caneca do Coworking Imobiliário. Então, bora lá. Bruna, a primeira pergunta do primeiro bloco que a gente quer começar
aqui no nosso podcast é justamente a tua história, né? Eu gostaria de conhecer a tua história, quais são o que te norteou, né, nessa caminhada inteira. Claro que eu vou nichar as perguntas até para ficar mais fácil, né? Porque se for falar de tudo agora... Dizer, se me deixar falar aqui, não paro mais. Você vai, né? Mas é muito bom isso, né? Sim. É muito bom quando a gente tem história para contar, então parabéns. Vamos lá. Primeiro eu quero saber psicologia, né? Vamos começar pelo começo, né? Como é que foi a escolha da psicologia? O que te levou, o que te motivou a escolher essa formação? Bora lá. Sabe que é uma pergunta que me fazem muito, né? Por que a psicologia? E se eu sempre soube que eu queria psicologia e na verdade não, né? Eu sempre falo assim, não foi algo que nasceu comigo, que eu me imaginava sendo psicóloga. Mas foi construindo, né? Eu fui construindo isso dentro de mim e com o passar do tempo eu fui me encontrando e vendo, não, realmente era isso. Inicialmente a minha escolha, eu falo, e até puxando um pouco mais para a psicologia, ela foi inconsciente, né? Que é aquela escolha que talvez não é tão assim, é isso que eu quero, mas lá no fundo era isso. Fui um pouco influenciada, digamos, né, até por amizades, assim, vamos tentar a psicologia. Tanto é que eu iniciei a graduação em nutrição, né? Fiz um semestre em nutrição e fiz cadeiras da psicologia, mas logo vi que nutrição não era para mim. Foquei na psicologia. E lembro que durante a graduação, sempre quando tinha disciplinas realmente voltadas ali para os atendimentos, quando eu comecei na prática mesmo, eu fui me encontrando e dizendo, não, é isso. Quando começou os estágios, enfim, eu vi que eu gostava de estar ali com pessoas. E acho que foi muito isso que me motivou, né? De estar ali com pessoas e de ouvir histórias. Olha só que curioso, né? Quando tu falou assim, contar a tua história, hoje eu conto a minha história com muito orgulho, né? Eu acho que é muito rico a gente poder olhar para trás e ter, né, do que se orgulhar, né, das próprias transições, mudanças e tudo que foi acontecendo ao longo do tempo. E, enfim, conforme o tempo foi passando e até com o meu tempo de atuação, esse ano eu completo 6 anos de graduação já. Legal. Eu fui realmente tendo assim, nossa, era isso, eu nasci para isso. Que legal. E como é bom a gente perceber que gosta de fazer aquilo, né, sim, Bruna? Sem dúvidas. Hoje eu vejo que você trabalha bastante, né? Tá sempre envolvida. E bom, eu te acompanho direto por gostar do seu conteúdo de psicologia e, claro, de empreendedorismo também, né? Sou apaixonado por esse assunto. Então, por te acompanhar hoje, eu vejo que você tem uma rotina corrida, tem bastante afazeres, bastante tarefas. Como é que você descreve essa sensação, Bruna, da gente estar fazendo algo a mais? Né? Algo que nos move por um propósito, por uma missão, por um objetivo, ou por mais objetivos que sejam. Mas percebe que, eu tenho essa impressão, percebe que quando a gente se encontra naquilo que a gente gosta de fazer, não é só o dinheiro, né? Porque se fosse só o dinheiro, talvez a gente não estivesse aqui à noite gravando, porque a gente estaria fazendo em horário comercial, mas a gente tem um propósito com essa mensagem, com esse podcast, com a tua rede social. Então, se você pudesse descrever essa sensação, como é que é essa sensação hoje de ser movida por propósito, por missão? Como que você descreve isso? Muito boa pergunta. E eu gosto muito de falar sobre isso, e quem me conhece, me acompanha, sabe que eu tenho essa narrativa assim. É de encontrar o que faz sentido. É ter clareza do seu porquê. É saber o porquê é que eu estou fazendo isso. E não é o porquê esse que tu comentou, pelo dinheiro. Eu sempre penso assim, quando a gente está construindo algo, independente do que for, se nós construirmos ou pensarmos somente em um pilar ali, somente no financeiro, isso a longo prazo não vai se sustentar. Porque a gente não acorda motivado todo dia, a gente nem sempre tem ali o resultado que a gente espera, a gente escuta muito mais não do que sim, e aí se for somente o dinheiro, em algum momento a tua estrutura ela fica comprometida. Então quando você tem uma clareza, né, do sentido, por que é que eu faço aquilo? Tem um propósito maior, tem um sonho, né? Eu falo sempre assim sobre linkar, ter essa ponte direto com o teu sonho. Qual que é teu maior sonho? Aquele sonho profundo que ninguém mais sabe. E é mentalizar ele, é pensar nele diariamente, naquele dia que tu acorda e talvez o tempo não tá dos melhores, ou como tu comentou, trabalhei o dia inteiro, será que eu vou parar aqui e fazer mais isso? Sim, porque isso tem sentido para mim, eu tenho essa clareza da onde eu quero chegar. Perfeito. E muitas vezes eu vejo que é isso que falta, assim, na pessoa, né? Então, quando a gente vê, assim, a galera que, não vê a hora de chegar sexta-feira para não trabalhar, sabe? Tu sente que ali falta algum propósito. Então, por que é que tu vai todo dia pro trabalho?
que é que todo dia você acorda isso, né? e vai lá qual que é o teu porquê, sabe? Então, acho que é isso que me faz fazer mesmo quando eu não tenho vontade. É o que me faz ter disciplina. Você falou de disciplina e a gente pode adentrar nesse ponto também, porque eu fico bastante curioso para saber também, você explicou a escolha da sua formação. Tu cursou a faculdade logo depois que terminou o ensino médio? Sim. Foi logo após. Né? Tu tem quantos anos, Bruna? 30 anos. 30 anos, é jovem, né? Como canta a música do Chaves. Se você é jovem ainda. Então, muito bacana. Bom, hoje você tem 30 anos, cursou psicologia logo após o término do ensino médio, trabalhava no CLT como psicóloga. Como que foi esse início, como você começou a atuar no CLT como psicóloga e como é que foi essa início de carreira? Tá, bora lá. Gosto muito de contar essa parte da minha história. Legal. Logo que eu me formei, eu ainda trabalhava CLT fora da área, né? Trabalhava num laboratório ótico. Já trabalhei em um monte de lugares, né? Legal. Iniciei no comércio, né? Então eu sempre falo que tenho um pé nas vendas, assim, gosto muito dessa área também. Bacana. Depois trabalhei em lojas de peças automotivas, fui para um laboratório ótico, enfim. E aí logo que eu me graduei, enfim, né? Chega aquele momento, estou com o diploma aqui e agora, o que eu faço? E eu não me sentia pronta para atender, essa era a verdade. Então eu trabalhava ali 8 horas no dia fora da área, e depois ia para a clínica, né? Tinha ali 2, 3 pacientes, mas sabe quando tu não se sente seguro para fazer o que tu... Poxa, estudei tanto e agora eu não me sinto segura. E aí eu comecei a pensar em especializações. Pensei, eu vou me especializar. E durante a graduação surgiu a ideia da residência em psicologia, que é algo que não é muito dito, assim, mas um professor me chamou a atenção para isso, comecei a pesquisar. Estudei, então passei, no primeiro ano não passei na prova, né, lembro que fiquei um pouco frustrada, segui estudando, através de uma prova ali, enfim, né, tem entrevista, enfim, tem o processo seletivo, e acabei passando então no segundo ano e fui para Lajeado, né, morei lá por 2 anos e meio, então fiz a minha especialização em oncologia, que foi quando eu comecei a trabalhar, né, de fato dentro da psicologia, em hospital, né? Então essa residência ela não é uma CLT, não tem a carteira assinada, mas você recebe, né? Tem um valor ali que você recebe e também ganha o título de especialista. Então logo comecei a atuar. Falo assim que isso foi o maior aprendizado da minha vida, sem dúvidas. A carga horária da residência é 60 horas semanais. Nossa. E que às vezes excede, né? Então você passar 60 horas da semana dentro de um hospital, eu falo que assim... tem uma energia, né? Sim. É uma energia bem pesada, né? É uma energia, né, que, enfim, ela é diferente de qualquer outro ambiente, sem dúvidas, mas o que eu aprendi lá, sabe, local algum me ensinaria. Eu falo até assim, faculdade nenhuma ensina o que um hospital te ensina. Sim. Então foi ali que eu comecei a ganhar segurança, assim, para me posicionar como psicóloga, de fato, né. Claro, eu sempre falo assim, a segurança, ela é construída, né, e é até importante a gente ter alguns momentos de insegurança, porque é o que faz a gente continuar estudando, buscando, mas eu cresci muito profissionalmente, pessoalmente, com certeza também. Então, fiquei esses 2 anos lá. Quando eu finalizei a residência, olha só, aí começou a bater aquele medo. E agora, né? Será que eu vou conseguir um emprego ali fora? Eu até comecei, será que eu vou ter que voltar para o CLT, voltar fora da área? Eu lembro que fiquei bem preocupada. Tanto é que eu comecei a estudar novamente e acabei passando numa segunda residência. Caramba! E aí acabei ficando por mais 5 meses, então, numa outra residência em paciente crítico, mais voltado para UTI, emergência, uma outra área também bastante intensa. E aí fiquei nesses 5 meses ali também. E aí acabou que eu fui contratada no hospital de Caxias do Sul, né, que era o Hospital Geral, que eu tinha um sonho, assim, de trabalhar lá. Até algo que poucas pessoas sabem, assim, mas que foi até movido por conta do meu falecido avô, né, ele teve câncer e ele fez uma parte do tratamento lá no Hospital Geral, enfim. E eu, desde que comecei a trabalhar com oncologia, eu disse, um dia eu quero poder trabalhar lá também, para poder, enfim, ajudar outras pessoas, né, que também estão passando por isso. E aí, quando fui chamada, né, não tive, nem pensei 2 vezes, então deixei a segunda residência, voltei para Caxias, depois de 2 anos e meio em Lajeado, e aí fiquei no Hospital Geral por 1 ano, fechou 1 ano e 1 mês.
Aí fiquei atuando ali também, aí sim como psicóloga CLT, né? Perfeito. Mas completei ali 4 anos e meio de jornada só dentro do hospital. Sim, foi uma jornada que tu estava estudando e trabalhando, isso, né? Estava estudando a faculdade, passou por esses postos, digamos, né? Por essas residências, e aí finalizou ali Aí tu finalizou a faculdade no hospital? Ou já tinha finalizado? Já tinha finalizado. Isso, a residência ela é uma especialização. Legal, Daí legal. tu ganha o título de especialista em oncologia, né, que eu tenho, e aí depois desses 5 meses que eu fiquei nessa outra residência, que não concluí, né? Entendi. Porque eu optei por voltar, porque a residência ela tem duração de 2 anos. Certo. E aí depois que acaba o vínculo, acabou, né? Eu sempre falo, não tem garantia nenhuma, né? É verdade. Então eu pensei, vou ter que me jogar no mercado. E o medo, né, de não conseguir, enfim. Eu venho de uma família, é muito curioso isso, inclusive, né? Porque assim, a minha família, eu sempre falo, ninguém trabalha CLT, né? Eles são autônomos também, né? São agricultores, né? Isso, então, são agricultores. Tem o seu negócio próprio também, né? Mas eu cresci muito com aquela ideia de que segurança, sabe? Você precisa estar seguro. E o que é seguro? CLT, carteira assinada, sabe? Como se isso fosse a segurança. Eu cresci muito com essa ideia dentro de mim. É uma crença que desenvolve, né? Uma crença, exatamente. Perfeito. Muito enraizada ali, né? E então até tu perguntou ali, né? Como eu fiz essa transição, né? Isso. E aí eu vou te dizer, acho que eu sempre comento, assim, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas sem dúvida a mais transformadora. Porque eu vejo que quando a gente decide sair do CLT, e agora eu falo também por isso, porque faz pouco tempo também que eu venho me desafiando e também saindo desse regime, indo para um regime mais autônomo, né? A gente sai com aquela ideia que vai arriscar tudo, né? Exato. Que vai arriscar tudo por um propósito maior. Como que é esse sentimento? Exatamente, acho que tu resumiu muito bem essa sensação de que parece que eu vou arriscar tudo. Isso. Né? E tu sabe que foi assim, claro, não foi uma decisão nada no impulso, foi uma decisão muito trabalhada, né, e ancorada. Então, antes de tomar essa decisão, eu já estava dentro de um grupo de mentoria, que para mim, assim, eu cito como divisor de águas na minha vida, que foi estar justamente com pessoas empreendedoras que já passaram por isso e que tinham esse olhar, né? Então, eu não estava desamparada. Então eu tinha alguém ali também me dando esse suporte, me dando essa orientação. Mas claro, ainda assim a decisão era minha. E aí foi quando eu entendi que empreender é correr riscos. Né? Então, se eu quisesse empreender, eu ia ter que correr esse risco. E teve uma fala que eu gravei assim para sempre, da minha mentora, inclusive, que foi que ela me disse assim que o hospital, ele servia naquele momento, né, o meu CLT, como uma bengala. Que era aquela garantia de que eu chego em casa no final do dia e eu posso me jogar no sofá que no final do mês eu vou ter meu salário lá. Agora, quando você empreende, você sabe que você até pode se jogar no sofá, mas que bom, né? Talvez tu está deixando de fazer algo que pode comprometer teu salário, então muda o jogo. Sim. E aí, nesse dia que eu escutei isso, eu fiquei realmente, mas não é isso que eu quero. Eu não quero ficar com uma bengala o resto da vida. Então, foi preciso essa autoconfiança também, né? Então, desenvolver isso. E eu diria que um dos principais pontos, assim, né? Acreditar que eu seria capaz de lidar com aquilo. Sim, lidar com riscos, né? Lidar com risco, isso. Perfeito. E aí tu começa a entender que, bom, qual que é a segurança do CLT? Porque a qualquer momento eu também poderia ser desligada lá. Perfeito. Principalmente sendo psicóloga, infelizmente, é algo que olha só, a gente sabe. Interessante essa visão. Se estamos dentro de uma empresa, por exemplo, tem ali diversos profissionais e a empresa porventura passa por alguma crise, alguma coisa, quem é que eles vão demitir? Não vão demitir o gerente, o gestor, o vendedor. Vão demitir o psicólogo. Vão demitir o psicólogo. Interessante ponto de vista. Porque às vezes a gente tem uma outra visão, né? Tá lá, né? Daqui a pouco. É uma visão equivocada, né, Bruna? Sim. Eu tenho algumas perguntas sobre empreendedorismo para fazer, porque é o assunto que eu mais quero conversar contigo, confesso. Mas antes eu só queria entender um pouco mais ainda da Bruna, né? Acho que tu tem muito essa bagagem de empreendedorismo que é maravilhosa e até eu vou aprender muito, com certeza, nesse podcast. Eu que estou iniciando também nesse mundo. Mas vamos falar um pouquinho da Bruna, nesse processo todo da tua história, né? Então tu fez a tua faculdade, fez a especialização, né? Importante falar, importante resumir. Daí depois fez a migração para o empreendedorismo, saiu do CLT e foi.
quais foram os valores que a Bruna não esqueceu desde sempre, né? Desde a escola, desde a faculdade. Quais são os valores da Bruna, que ela cultiva dentro de si? Conta pra nós. Tá, muito boa pergunta, né? E talvez até me emocione. É importante, porque né? eu sou essa pessoa que tem essa sensibilidade, né? Eu Legal. acho que isso sempre me acompanhou e é uma das minhas características mais fortes. E eu acho que muito importante também, até pela profissão, né, que eu exerço. Mas eu diria assim, não tem como eu falar de valores sem eu pensar em família, né? Perfeito. Então, é a minha base, né? Então eu sempre fui, mas eu sempre estive muito perto, né? Então mesmo quando eu morei longe, sempre estive perto. A fé, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Então o que é a fé se não acreditar no que a gente não vê? Então isso para mim tem muito sentido justamente com empreender, né? Com correr riscos, mas ter essa confiança. Tem uma característica minha muito forte, assim, que quem me conhece sempre diz, a Bruna é inconformada, né? Eu sou uma pessoa muito inconformada com as coisas. E eu vejo que esse inconformismo, ele foi me levando a mudar de nível, assim, né? Então, eu estou ali, eu sinto que tá legal, mas quando começa a ficar muito tranquilo, às vezes até demais, né? Às vezes Esses dias eu vi um meme, Bruna, sobre isso, né? Que a pessoa que era um meme bem assim, vivo reclamando da correria, mas eu tenho asmania de viver correndo pra lá e pra cá. Exatamente, eu tenho que ter esse cuidado, porque às vezes eu mesmo crio o meu caos ali, né? Entendi. Eu tava refletindo essa semana mesmo que eu cresci, eu sempre trabalhei bastante, assim, né? Até durante a minha graduação. Bom, meu primeiro emprego foi em comércio e trabalhava de segunda a segunda. Sim, sempre no trabalho, Sempre. né? Comércio demanda bastante, muito. né? Depois a residência, 60 horas na semana, né? Então Sim. eu venho de uma carga muito extensa que às vezes se eu não estou, parece que eu tô, sabe? Parece que alguma coisa não tá faltando. Daí eu tenho que ter esse cuidado Acostumado, pra quem é acostumado com a guerra, né? Isso. Quando não tá lutando, tem que... E não é necessariamente assim, né? Acho que esse que é o legal, assim, de entender que você pode estar tendo resultados, você pode estar, enfim, exercendo tudo que precisa ser feito sem necessariamente ter esse caos, né? Perfeito. Então, são valores, assim, eu sou muito determinada, né? Então, se eu coloco algo ali como uma meta, eu vou alcançar aquilo, né? Eu acho que isso também foram valores, assim, que foram me conduzindo para eu estar, né, aqui hoje, inclusive, falando com você. Perfeito, que maravilha. Bruna, são 3 valores muito maravilhosos, né? Esse terceiro é o caos, né? Isso. Os 2 primeiros são de boa, o terceiro é o caos. Mas é muito, muito interessante. Inclusive, família e fé são valores da Chamonix, inclusive, que a gente cultiva aqui na imobiliária, muito importante, a gente tem muito essa questão de equipe unida, de questão também da fé, que a gente acredita em algo maior, independente, né? Isso. Mas acreditamos em algo maior e as nossas famílias estão aqui, nos assistindo, nos acompanhando, nos dando motivação. Hoje mesmo eu cheguei agora à noite, numa segunda-feira, tínhamos 2 colegas trabalhando e até o colega brincou que a família o liberou para estar trabalhando hoje, né? E a gente sabe o quanto às vezes é difícil, né, Bruna, a gente deixar a família em casa ou em outros lugares para se envolver numa atividade, para se envolver... E o que a gente faz é por eles, né? O que a gente está fazendo também é por eles. Então, é esse equilíbrio, né? E que nós vamos falar no último bloco do equilíbrio também. Mas antes, continuando na Bruna, né? Claro. A Bruna... Então tem essa carreira, tem essa transição feita pelo CLT. Muito bom conhecer teus valores, né? E saber que eles se alinham muito com o que a gente acredita também aqui na imobiliária, no podcast, que a gente tem uma mensagem para transmitir. E para encerrar esse bloco da tua carreira pessoal, da tua vida pessoal, hoje se você pudesse olhar nesse processo todo que aconteceu, qual foi o principal desafio, né, que você olhou para um desafio e pensou, nossa, isso está difícil, com certeza deu vontade de talvez desistir ou não, mas que você pudesse citar a maior dificuldade, o maior desafio que você já encarou. E talvez agora se emocione mesmo, né, Bruna? Pode ser, mas pergunta difícil também, né? Mas muito boa, assim, de olhar, assim. E aqui, até fazendo um parênteses, quando eu falo família, não só a família... a base, né? Claro. Mas as pessoas que a gente escolhe para ser família, que é as pessoas que nos acompanham nessa jornada. Perfeito.
E por que eu estou falando isso agora? Porque talvez não, mas o meu maior desafio foi justamente, em alguns momentos, ter pessoas que acreditaram em mim quando nem eu acreditava. Legal. Isso é muito... Nossa, isso e aí, eu acho isso, talvez me emocione nesse sentido, porque, assim, eu escolhi essas pessoas, né? Então, eu acho que muito da nossa vida é influência das nossas escolhas, né? Então, estar perto de pessoas que acreditaram em mim quando eu não conseguia acreditar fez toda a diferença. Porque tem momentos que eu não acreditei. Sabe, como se eu sabia que tinha aquele caminho, mas é como se tivesse uma nuvem na frente, né? E teve alguém que aí veio, pegou na minha mão e disse: Bruna, não, tu é capaz, eu tô contigo, tu não tá sozinha, vamos lá. E aí, sabe aquele empurrão que faltava? Mas te dizer que foi meu maior desafio, assim, em alguns momentos não consegui acreditar. E quando a gente não acredita na gente, a gente perde muito da nossa força, né, Bruna? Muito, muito, muito. Eu digo por propriedade que eu hoje em dia sou movido por família, movido. Eu tenho para mim isso muito intrínseco, né? Desde a primeira família, que é a mãe, os irmãos, desde agora a família que eu estou constituindo, né? Ou seja, eu por muitas vezes não acredito. E eles acreditam. Então isso te move, né? Te faz acreditar. Mas, voltando para o desafio, né? Qual que é o ponto que você enxerga que teve a maior dificuldade? Você considera, então, talvez que acreditar em ti, ou aliás, não acreditar em ti em certos momentos, não acreditar. Talvez seja o maior desafio? Sim. Vejo que sim, porque eu sabia em algum grau ali, sabe? Mas é como se realmente precisasse daquelas pessoas ali também para te mostrar o caminho. Perfeito. Eu acredito muito nisso, assim, de que a gente não nasce sabendo, a gente precisa das pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, é aquele clichê, e nós precisamos um dos outros. Né? Para o seu podcast existir, eu preciso estar aqui. Para minha mensagem chegar a mais pessoas, eu preciso estar aqui também. Então, nós precisamos um dos outros, né? E eu acho que tu também traz isso, né? Como muitas vezes, talvez, você não acredita, mas por saber que tem lá a tua família acreditando, você vai lá e faz. Né? Então, olha como isso é o combustível, muitas vezes, quando falta motivação, enfim. Muito, muito, muito. É muito interessante isso. Bruna, é muito interessante te conhecer assim de uma forma mais pessoal, né? E eu conhecendo a tua família também, né? Tem a presença do teu pai que está te incentivando, isso é muito legal. Conheci teu irmão também. Então a gente entrar nesse conceito é muito interessante. Agora encerrando então esse bloco da tua história, né? Da tua carreira, a gente vai agora para o segundo momento do nosso podcast, que é o empreendedorismo. Eu acho que tu tens aí uma propriedade muito grande para falar sobre, porque hoje tu faz uma mentoria de negócios, inclusive na internet. Então, gostaria que tu contasse para quem está nos acompanhando, como que é o teu perfil, né? Além de você ter saído do CLT e ido empreender, ser empreendedora, né? Atender de uma forma individual, de uma forma privada. Conta para nós como que foi esse processo da mentoria de negócios, do Instagram, que você começou a criar o conteúdo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu fico bem curioso. Para quem ainda não segue lá Bruna Leôncio, né, no Instagram. É um canal muito, muito, muito interessante, com dicas de psicologia e com dicas de criação de conteúdo, né? Isso. Então, conta para nós como que foi essa transição, digamos, da mentoria, do Instagram, da mentoria, de ir para o online, né? Tá. Agora a gente falou do físico, mas vamos para o online. Como foi essa carreira? Vou começar do começo mesmo, como que eu comecei a criar conteúdo, né? Eu sempre brinco, se alguém lá atrás tivesse me dito que um dia eu teria uma página lá no Instagram e no TikTok, eu comecei no TikTok, né? Tenho mais de 30 mil seguidores no TikTok. Legal, ó, segue lá. Se alguém me dissesse um dia que eu teria isso, eu ia dizer não. Tá mentindo. Não estava acreditando. Exatamente. Mas aí, enfim, comecei a postar justamente sobre a minha rotina no hospital, lá no TikTok, de forma meio despretensiosa, sem saber muito o que eu tava fazendo, eu sempre brinco, né? Eu tinha um celular ruim e um sonho. E deu coragem. O primeiro passo. Exato, deu e coragem. O primeiro passo, olha só. Fui lá, dei o primeiro passo, comecei a postar conteúdo e comecei a ver que as pessoas queriam escutar o que eu tinha para dizer.
queriam acompanhar a minha rotina, comecei a atingir um público muito interessado na psicologia hospitalar e comecei a ver, opa, as pessoas querem me escutar. Aí fui me posicionando, eu consegui ali 10 mil seguidores em uns 3, 4 meses, mas aí entra o meu inconformismo, né? Que aí eu senti assim, tá, mas peraí, né? Então vamos fazer da forma certa, então, né? Eu tava fazendo meio jogada, entrei para minha primeira mentoria. Legal. Tá? Uma mentoria de posicionamento estratégico. Então eu comecei a entender um pouco mais, né, do digital, de que para eu estar ali, eu também, o meu não verbal comunicava muito, entender um pouco mais do jogo do digital. Perfeito. Falo que essa mentoria foi uma virada de chave gigante na minha vida e tem um motivo bem específico aqui também, porque eu tive que fazer um primeiro investimento. Aportar um valor Exatamente. No negócio. E era um momento onde eu não estava bem financeiramente. Olha, e aí eu fiquei com muito medo, né? Porque eu pensei, poxa, eu não tô legal financeiramente, eu vou ter que investir aqui. E não era um valor alto. Sim. Mas eu fiquei insegura. Aí fui lá, né? Troquei a ideia aí com as pessoas que estavam me acompanhando, que também já tinham esse olhar, e resolvi acreditar. Legal. Eu falei, não, vamos lá, vou acreditar e vou fazer isso acontecer. Fiz meu primeiro investimento. Eu digo assim que esse investimento, ele se pagou em 3 semanas, e eu não tô falando de dinheiro. Nossa! Tá, foi de conhecimento, de virar chaves assim dentro de mim, de mentalidade. Que legal. De entender que o investimento que tu fez, só para eu entender, foi na mentoria. Isso. Na mentoria, perfeito. Primeiro investimento nessa mentoria. E aí começou a virar muitas chaves dentro de mim, entendendo justamente até um outro ponto muito importante, que é a ambiência, né? Então comecei a frequentar grupos diferentes que também foram moldando e modificando a minha mentalidade. Fiz esse investimento e segui lá no digital, segui me posicionando. E aí eu comecei a receber os primeiros interessados em terapia. Então eu ainda estava no hospital nesse meio tempo. Isso tudo eu tô falando ali de março de 2024, tá? É recente essa virada de chave. Muito recente. Eu comecei a produzir conteúdo em outubro de 2023. É porque de fato não faz muito tempo que eu te sigo ali nas redes, né? Desde a época que acho que a gente começou a se falar pela questão do banco, né? Nós tínhamos ali um relacionamento por causa do banco. E aí foi naquela época que eu descobri teu perfil e que eu comecei a te seguir, verdade? Pra te ver, né? É recente e ao mesmo tempo teve muitas viradas, né? Foi intenso o processo, foi muito né? Intenso. Isso. Aí, enfim, fiz esse investimento, comecei a ter uma procura maior, então, de pessoas interessadas no meu serviço. Mas muitas pessoas, assim, vindos do digital. E aí tem um ponto muito importante, que a faculdade, ela não nos prepara para esse momento da carreira, onde nós temos que vender o nosso serviço. Ninguém conta pra gente lá que a gente é empreendedor. Por mais que daqui a pouco, muitas pessoas acabam ficando no CLT, mas quando você vai pra clínica, quando você decide ser autônomo, você é um empreendedor, você precisa vender o seu serviço. E eu não sabia vender. Nossa. E aí foi, então, o segundo momento muito decisivo da minha vida, quando eu faço um segundo investimento, esse com o dobro do valor que eu tinha investido no primeiro, já com um pouco mais de segurança, porque eu entendi que para eu sair do nível que eu estava, para ir para um próximo, eu tinha que investir em pessoas que já fizeram isso. Legal. Investir em pessoas que já estavam naquele outro nível. Então, fui lá, fiz o meu segundo investimento, e aí então, em 3 semanas eu tive o retorno dele, tanto financeiramente, em 3 semanas eu tive o retorno, era um acompanhamento de 6 meses, em 3 semanas eu tive todo o valor de volta já. E aí eu digo assim, bom, aí ninguém me segura, né? Legal. Aprendi a vender, né? Claro, assim, tem muita coisa para aprender ainda, mas... Sim. Até porque é uma coisa ampla, vendas, muito, né? Nossa. Vendas nossa. Mas eu acho que, assim, o maior aprendizado foi justamente entender que eu não estava fazendo nada errado em vender o meu serviço. Muito pelo contrário. As pessoas têm muito mais a ganhar com o que eu ofereço, né? Do que... Então, eu preciso daquilo, eu preciso vender, eu preciso mostrar como é que meu trabalho vai transformar a vida do outro. E que isso não é ser chato, não é ser insistente, todas aquelas crenças que vêm junto, né? Quando a gente pensa em vendas. E aí, enfim... Nossa, falou em vendas, parece que dá um... a pessoa o vendedor... vendedor é chato. Mas é que nós temos... Bruna,
agora vou partir em defesa vou intermediar o conflito é um conflito interno, aliás, eterno, não interno, errei a palavra. A relação administrativa e comercial acho que é uma relação que nem de irmãos, né? Os dois nasceram para ser irmãos, para andar um do lado do outro, eles brigam, né? Eles brigam direto, né? Mas é que tem vendedor, Bruna, que não sabe vender, né? Mas não é nem no sentido de não saber as técnicas, não saber... Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Nós temos aí vendedores que você vai no comércio para conversar com esse público e a pergunta que eu mais, nossa, me dá uma azia de lembrar, de ouvir essa pergunta, é assim: o que era para ti? E aí é um negócio de louco, né? E aí, olha só, esse ano eu comecei a trabalhar na Câmara de Vereadores como assessor do órgão inteiro, tá? E a primeira audiência pública que nós fizemos agora foi com a Corsan, enfim, foi uma audiência muito importante, um movimento democrático, e a gente fez, e foi muito engraçado, porque a minha forma de receber as pessoas foi assim: Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa Câmara de Vereadores, poderia deixar teu nome e teu telefone e assinar aqui na lista? Ok, a pessoa ia lá assinar. Aí depois eu perguntava: tu já conhece a nossa Câmara de Vereadores? Não conheço. Eu disse: bom, aqui está a sala de sessões, aqui tem café e água se tu precisar, e a audiência já vai começar. Pode ficar tranquilo, fica à vontade, o que precisar eu vou estar por aí na sessão, tu pode me chamar. E aí alguém me olhou e me disse: nossa, mas em anos de Câmara, né, eu nunca vi um negócio. Mas é que nós estamos ali vendendo uma imagem, não estava vendendo nada, não estava vendendo um produto ou vendendo, mas nós estamos vendendo uma imagem, que é a imagem da Câmara, né? O fortalecimento da imagem. Então essa questão das vendas, e agora aproveitar para adentrar nesse assunto, você, Bruna, como empreendedora hoje, como mentora de negócios, qual que é a relação da mentoria com o digital e com as vendas? Né? Porque hoje antigamente, tá? Eu vim do rádio, e no rádio nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o operador de som, e nós tínhamos o locutor, e nós tínhamos o editor de áudio, nós tínhamos o revisor de matérias e o jornalista. E hoje nós temos tudo misturado, né? Hoje o locutor é comunicador, é apresentador de palco, é editor de imagens, né? Você pega eu aqui no podcast, eu sou câmera, eu sou o microfone, estamos iniciando, né? Então, hoje se moldou muito isso, né? E o que eu vejo muito nas nossas vendas, a própria Chamonix aqui, que é uma imobiliária, também tem um Instagram, tem corretores aqui que são vendedores, que são apresentadores no Instagram, que fazem audiência. Como é que você enxerga hoje, nesse ramo dos negócios, essa mistura, essa integração do empreendedor com o vendedor, com o divulgador, com o marketing? Como é que é essa integração? Conta para nós. Você estava falando e tu comentou sobre... Eu não estava vendendo nada quando tu trouxe o exemplo da câmera. Mas, indiretamente, nós estamos vendendo o tempo inteiro. Olha só. Eu estou aqui vendendo uma ideia. Né? Então, quando a gente se comunica, é uma venda, é uma forma de vender. Teu podcast é uma forma de vender uma ideia, vender. Então, quando eu me posiciono, eu já estou vendendo. Quando a gente começa a entender isso, eu acho que quebra um pouco dessas crenças, né? E essa relação que tu me pede, ela tá totalmente relacionada, não tem como, né? Então, quando eu vou lá vender a minha mentoria, que é justamente para ajudar psicólogos a fazer essa transição que eu também fiz, né? A mostrar para eles como o digital hoje é a nossa vitrine virtual. É aquela famosa frase: se o teu negócio não está no digital, ele não existe, então precisa estar lá. Eu estou vendendo a minha ideia, eu estou vendendo a minha história. Perfeito. E para mim, assim, acho que uma das coisas que mais vende realmente é a nossa história, né? As pessoas, elas não compram o negócio, elas compram da pessoa, porque a gente se conecta com as pessoas, né? Então, quando você faz essa ponte ali que você comentou de olhar para a pessoa, fica à vontade, seja bem-vindo, né? Ali começa uma relação, né? Vem da relacionamento. E o que muitas vezes as pessoas não conseguem ver é que isso é muito possível de ser feito no digital também. Mas aí é aquela coisa, precisa ter técnica, precisa ter método, precisa ter estratégia, então precisa aprender. Sim. Não é porque é gratuito que não precisa investir, sabe? Acho que isso é um ponto muito importante. Todo mundo fala: é muito fácil hoje criar conteúdo, é muito fácil porque a internet é gratuita. A internet sim, né? Mas o conhecimento,
ele precisa de um investimento para acessar esses outros níveis, né? Então vejo essa relação totalmente, né, não tem como separar ali, né, nenhum dos pontos, né, venda digital. Eu acho que é muito assim, o que muda na verdade é o formato, né, para onde isso está direcionado, porque estamos falando do digital, mas não difere muito da loja ali, né? Então o perfil lá é a minha vitrine virtual. Verdade. Então eu preciso criar uma vitrine atraente que faça a pessoa passar lá e, opa, vou parar aqui e olhar esse perfil. Vou entrar, mas aí quando eu entro, eu preciso ter um conteúdo lá que faça a pessoa querer provar, querer conhecer mais para daí comprar. E tudo isso tem técnica, né? Claro. Tem conhecimento. A tua mentoria, ela foca nisso, Bruna. Isso. Ela tem esse foco de dar uma consultoria para quem está atuando no digital, correto? Isso aí. Perfeito. Empreendedorismo é um assunto, né, apaixonante, né? Se hoje você pudesse dar uma dica para quem está ali, né, no SLT, daqui a pouco tem ou não tem um pé de meia, né? Porque às vezes tem essa coisa também, eu tenho que empreender, mas eu tenho que ter uma grana, tenho que ter um pé de meia, tenho que ter... qual é que é o ponto que você toca, que você pode mexer, sensibilizar essa pessoa que está saindo do CLT ou que deseja? Ela está ali no CLT, ela quer migrar para o empreendedorismo. Ou até, Bruna, alguém que quer trocar de emprego, tá? Porque nós estamos vivendo um cenário, de passar um pouco do cenário de mercado agora, tá? Nós estamos vivendo um cenário que nós temos, por isso que o podcast foca muito nesses 3 temas, porque a gente acredita numa mensagem, a mensagem sobre empreendedorismo, negócios e liderança. E a nossa liderança do mercado, ela está muito enfraquecida, muito enfraquecida. São alguns motivos que essa liderança está enfraquecida. Primeiro, a nossa liderança está enfraquecida porque nós temos extremos no mercado de liderança. Nós temos o chefe, e já falei isso várias vezes nos podcasts anteriores, o chefe que é autoritário e nós temos aquele chefe que não se posiciona, que deixa todo mundo fazer o que quer. Então nós temos uma dificuldade ali de equilibrar. E nós temos uma dificuldade na nossa liderança de estratégia e acompanhamento. Então o líder é aquele cara que ele consegue tranquilamente chegar, Bruna, tu precisa atender 3 pacientes essa semana. Te vira, vai lá e faz. Mas nós não temos um líder que acompanha a estratégia. Bom, Bruna, a nossa meta são atender 3 pacientes, mas vamos lá. Tu tem alguma ideia de como tu pode construir essa estratégia? Eu não sei, não tenho nenhuma ideia. Bom, então vamos construir juntos. Nós podemos fazer isso e aquilo, nós temos uma estratégia para a semana que vem bater essa meta, vamos acompanhar até quarta. Se quarta-feira não der nenhum resultado, vamos para a estratégia número 2. E aí a gente acompanha até sexta-feira. E são pouquíssimos os líderes que têm essa sensibilidade do acompanhamento e da elaboração da estratégia. E tem muito líder sendo desligado, tem muito líder desistindo, tem muito jovem, Bruna, não querendo assumir posição de liderança. Então, eu te contextualizei esse cenário atualmente, porque nós temos aí o que esse cenário causa aqui em Flores da Cunha, não só em Flores, nas nossas cidades ao redor. Esse cenário, ele causa um recuo da nossa geração mais nova de querer liderar. Às vezes causa um recuo também da geração querer empreender, de querer abrir um negócio, até pelo momento da economia também, mas isso é um outro assunto. E terceiro ponto, causa uma sensibilidade também das pessoas não terem medo de mudar de emprego. Por quê? Porque elas sabem que o cenário está assim. Elas sabem que todos os líderes estão assim. Então, vou trocar 6 por meia dúzia. Né? Como tu disse, tá acordando ali todo dia, não quer ir, mas também, que nem diz o Cortella, então, né, ele fala desse jeito, né, ele diz assim, né, tá bom, mas se sair fica pior. Então, como é que a gente vence esse medo, né? Quase entrando na psicologia, mas enfim, né? Sim. Mas essa questão do empreender, ou trocar de emprego, ou abrir um projeto, ou começar um podcast, começar um Instagram, começar a criar conteúdo, começar um estudo, um projeto. Como é que a gente sai dessa zona de conforto? Como é que a gente se sensibiliza para dizer, bom, eu vou botar a mão na massa, vou arriscar,
e vamos ver no que vai dar. O que é a tua mensagem? Muito bom o teu contexto, assim, né? Concordo muito com o que tu traz, assim, por mais que eu não seja tão próxima do mercado, mas isso é muito visível, assim, né? Enfim, estou no mercado de alguma forma, então a gente acaba acompanhando. Tu atende as pessoas que estão no mercado, exato, né? Aí então, ouve. eu escuto muito isso, né? E muitas pessoas infelizes nos trabalhos. É o que mais tem na psicologia. Isso. É o que mais tem que vem para os meus pacientes, assim, né? De não estarem satisfeitos nos lugares onde estão. E olha só, né? Vamos pensar assim, se eu não estou satisfeita no que eu faço, e eu faço isso 8 horas do meu dia, quando não faço mais, tá? 40 horas na semana. Então, 40 horas na semana eu passo fazendo algo que eu não me satisfaz, que é somente pelo dinheiro, que é somente para chegar lá no fim do mês e eu conseguir botar comida na mesa, eu conseguir e quase não sobra mais nada. Então, pensa que a pessoa está colocando ali 40 horas da semana num lugar que isso não lhe traz propósito. E aí eu vou voltar para um ponto que eu falei lá no início. Qual é o sentido daquele trabalho? Por que é que eu vou todo dia para aquela empresa? Sem pensar no dinheiro. Se não fosse pelo dinheiro, por que é que você vai lá? Acho que se for fazer essa pergunta, sei lá, a gente parar 10 pessoas ali agora e entrevistar isso e perguntar, não sei se essas pessoas vão conseguir te responder algo para além do dinheiro. E isso reflete totalmente na questão de motivação, humor e aí, enfim, né, todas as outras questões aí do adoecimento mental, que é algo que vem sendo muito comentado, né, e vem numa crescente, infelizmente, tá? Então, acho que eu começaria me fazendo essa pergunta. Qual é o sentido? Qual é o meu porquê? De novo. Por que eu estou aqui? O que eu quero para minha vida? O que eu quero com isso, né? Por que eu estou movendo essa energia? Aonde eu quero chegar? E aí, claro, vai entrar aquele ponto, como tu traz, assim, mas aí eu olho para o mercado e aí me parece que está instável, que eu não vou... Tá tudo meio igual. Isso, e daí, como tu comentou, mas daí vou sair daqui, começar do zero, e aí as pessoas querem garantia. E eu lembro muito disso, assim, no início, até quando eu estou conversando mesmo com os meus pacientes, eles falam, tá, mas qual garantia eu vou ter? A garantia tu não vai ter, tu vai construir isso no teu dia a dia. Eu não tô falando que é fácil, né, não tô entrando numa questão ali de fácil, difícil, mas é muito de entender qual que é o meu propósito e o que eu estou disposto a fazer com isso. E precisa subir um nível da maturidade, Bruna, para entender isso? Sem dúvidas. Mentalidade. Eu diria assim, investir em mentalidade e investir constantemente, né? Então, se eu pudesse, uma das principais viradas de chave minha foram justamente quando eu mudei a minha mentalidade sobre essas questões. Perfeito. E não é uma mudança fácil de ser feita. Porque, vamos lá, eu faço terapia desde 2018 e sou psicóloga, então, assim, não sou uma pessoa que tem um baixo nível de autoconhecimento. Perfeito. Tem um nível ok. E mesmo assim foi muito difícil virar essas chaves dentro de mim. Então, se eu não estivesse investindo em mentalidade constantemente, porque é lutar com as vozes da tua cabeça diariamente. As vozes que dizem não vai dar certo, não, fica aqui, que aqui tá confortável. E tu falou, zona de conforto. Zona de conforto desconfortável. Legal. Porque tu chega em casa, no final do dia, tu tá exausto, tu não tem energia para fazer um exercício físico, para sair com a tua família, e aí tu fica... E às vezes a gente se prende também a uma ideia que eu já fui muito preso a isso, e talvez seja um pouco ainda, tá? Te confesso. Por ter família como um dos valores principais, a gente também pensa muito nisso. Bom, estou movendo essa energia, estou fazendo algo mais pesado, talvez, ou estou num lugar que eu não goste, mas que me dá mais rentabilidade, por conta, às vezes, só do dinheiro, né? Sim. Porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, mas olha só que louco, ao mesmo tempo a gente, fora do trabalho, está tão estressado, tão ansioso, a gente não entrega tempo de qualidade, presença, memórias para nossa família, né? Exato. Às vezes a gente tá ali, sim, pagando, dando, presenteando coisas caras, coisas com alto valor, com alto preço, mas com baixo valor. E às vezes, eu percebo muito isso com criança, né? Eu ajudei a criar 3 irmãos menores, então eu percebo muito essa questão nas crianças. O meu irmão mais novo nunca valorizou não, mas nunca foi tanto do material.
Ele nunca foi tanto assim, legal. Não que ele não goste de ganhar um passeio, uma viagem, mas ele gosta muito do tempo. O tempo, eu me lembro muito, tenho muitas memórias afetivas com ele, porque eu criei ele desde que nasceu, e ele gostava de brincar, de dar risada. E talvez eu seja meio palhação às vezes. Às vezes não, quase sempre eu sou palhação. Mas por conta que eu tenho muito isso comigo, assim, que ele valorizava muito isso, ele dava risada, ele guarda essas memórias, né? Olha aí. E só que ele nunca tivemos uma condição, né, alta. Então o que eu percebo que ele não foi entregue uma condição material muito grande, mas foi entregue todo um valor, todo um contexto para ele, né? Então, essa questão, Bruna, agora, para finalizar o bloco do empreendedorismo, é uma pergunta ampla, mas vamos tentar nichar o máximo possível. Qual é o preço que se paga por um projeto, por um sonho, por um sucesso? Contextualizando um pouquinho, as pessoas têm aquela crença de que hoje tu tá com 30 anos, né? De repente, quem chegou nos 30 pensa agora, tô nos 30 anos, eu não posso mais talvez arriscar tanto, porque daqui a pouco a pessoa já tem um filho ou já tá casado. Daí a pessoa pensa, não vou arriscar tanto agora, não vou atrás de realizar um sonho, porque eu já tenho alguém para zelar, uma família para cuidar, filhos para cuidar. Pega pessoas mais novas, né, que talvez se relacionam mais cedo, e aí daqui a pouco, aí as pessoas têm aquele preconceito, foi namorar, ou foi se relacionar mais cedo, daí agora podia estar construindo isso. Então a gente tem muito dessas crenças ainda, tem muito. Então você, como alguém que vivenciou essas crenças, que pensa nisso, é psicóloga, é muito legal, porque tu é empreendedora e psicóloga, então consegue unir os dois conteúdos, né? Como é que a gente faz... qual é que é o preço? Primeira pergunta, qual é que é o preço que se paga por esse sonho, por empreender, por estar aqui à noite gravando, dando uma entrevista? Qual é o preço que se paga? E segundo, além do preço que se paga, existe um tempo certo, um momento certo, uma hora certa para a gente arriscar tudo por quem a gente ama, por quem a gente quer dar uma qualidade melhor de vida, seja financeira, seja de tempo, seja de tudo? Duas perguntas numa só, vai lá. Tá. Vou começar pela última, pode ser? Sim, vai lá. A melhor hora para arriscar, a melhor hora para fazer o que tem que ser feito para dar esse passo, olha só, a melhor hora é agora, é hoje, não é amanhã, né? Legal. Tudo que a gente tem é o hoje. Então, qual que é o preço que a gente paga? Qual que é o preço do teu sonho, eu diria, sabe? De olhar para isso, assim, quanto custa o teu sonho? Talvez quando eu vim para cá hoje, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu pensei em algo muito maior que eu quero estar daqui, sei lá, 1, 2 anos, e eu entendo que estar aqui hoje é o que vai me abrir a porta para estar naquele lugar. Então, toda vez que a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, a gente adia esse sonho. Então, é ter clareza, assim, qual é o meu sonho e o quanto estou disposto a abrir mão dele. Acho que esse é o preço. Quanto custa o teu sonho? E aí, se a gente for parar para pensar, o sonho de cada um, difícil colocar um preço, né? É difícil. E pode ser o sonho de ter um carro bom, de ter uma casa boa, mas pode ser de ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade para poder escolher estar com a família, né? Então hoje, por exemplo, eu escolhi estar aqui e escolhi fechar a minha agenda hoje, por exemplo, para ter o tempo livre na casa dos meus pais, estava lá, enfim, consegui programar algumas outras coisas, então isso não tem preço. Legal. Inclusive, até não comentamos isso na tua história, comentamos por cima, né? Somos conterrâneos ali de Otávio Rocha, né? E o que me dá mais orgulho ainda de estar te entrevistando é justamente isso, né? De a gente ter ali, apesar de não termos convivido diretamente, mas a gente conhece, tem pessoas em comum, a comunidade, né? Sim. A gente tem ali o convívio, e isso é muito legal, a gente estar conseguindo visualizar o crescimento um do outro e estar aqui conversando, trocando uma ideia, né? Não, eu te digo da mesma forma, assim, achei a tua ideia sensacional, um dos motivos também que me fez aceitar, né, porque eu gosto muito de quem se arrisca, né,
quem dá a cara a tapa. Comentou algo antes que eu achei importante voltar ali, quando tu disse que as pessoas falam às vezes, mas vou começar agora, né? As pessoas, elas têm essa ideia ainda. Isso. Que é um pensamento, né? Eu fico lembrando de vários casos de sucesso e não é com o objetivo da comparação. É feia a comparação, mas tem muitos negócios que começaram quando a pessoa tinha 50, 70 anos, né? E, poxa, deram muito certo e foram negócios sólidos. E aí, por isso, esse tempo, né? Tudo tem um tempo. Tempo de casar também, né? Esses dias um vereador nosso ali, muito amigo nosso, inclusive, eu achei muito engraçado, assim, que ele falou, mas eu tô há anos namorando e a namorada quer casar, né? Ela tá exigindo um casamento, mas eu sou novo, né? Diz ele, vou casar agora com 30 anos, eu vou ser o quê? Diz ele. Então, esses pensamentos, assim, que ainda tem, né? Eu acho um pensamento, no meu ponto de vista, um pensamento conservador, né? Muito conservador, porque não existe um tempo para nada, né? Talvez seja uma afirmação equivocada, mas não existe um tempo, né, Bruna? Eu penso muito nisso, assim, nessa questão, quando tu fala de comparação, que às vezes as pessoas se colocam nesse lugar, né? De, mas o mercado está saturado, mas aqui já tem muita gente fazendo isso. Exato. E acaba acontecendo da mesma forma no digital. Mas já tem muito psicólogo no digital, já tem muita pessoa... Tem muito Instagram. Já tem muito podcast. Júnior, por que tu foi criar um podcast? Podcast, eu vi isso também. Nossa, quanto podcast tem que vai abrir um podcast? Mas aí eu vou te dizer algo, não tem nenhum podcast do Júnior. Entendi. E a autenticidade é a coisa mais valiosa que a gente tem. Pode existir lá 10, 20, centenas, milhões de psicólogos, não vai ter nenhuma psicóloga Bruna Leôncio com a minha história, com os meus valores, dessa forma. Então, não está saturado quando você consegue entender que o que você tem de mais valioso é justamente a tua autenticidade. Então, falamos sobre aquilo que a gente gostaria de ter falado já, né? Contou na tua história, falou sobre empreendedorismo, falou da psicologia agora presente no teu dia a dia, presente nos teus negócios. E agora, para a gente partir para o encerramento do nosso podcast, eu quero primeiramente dizer que a gente sempre pede para você é uma líder, né? Então a gente já enxerga você como uma líder, sim. Tu comentou ali que está bem no início do teu empreendedorismo, mas hoje sim, hoje tu é uma liderança, principalmente para os teus pacientes. Então a gente convida sempre o líder para deixar uma mensagem para sua equipe ou para quem seja. E como tu é uma líder que exerce um papel de liderança para os teus pacientes, então eu gostaria que tu deixasse agora uma pequena mensagem para os teus pacientes. Tá, nossa, que desafio. Te peguei. Tentar resumir assim, mas eu diria, acredite em você. Acredite em você, busque direcionamento e cerque-se de pessoas que acreditem em ti e te mostrem qual o caminho. Mas mesmo assim, você pode ter a pessoa que vai te mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você, então acredite em você. Perfeito, Bruna. Para finalizar a última pergunta, como é que tu enxerga o futuro do teu negócio? Essa é boa, né? Boa. Hoje, né, em tudo que tu está fazendo, em todas as atividades que tu exerce, tanto como psicólogo ali, como no digital, mentora de negócios, como é que tu enxerga o futuro desses teus empreendimentos? Te dizer assim que nesse caso eu sou muito pé no chão, Perfeito. Mas ao mesmo tempo eu tenho muitas ambições, né? Meu inconformismo sempre junto. Então eu sei que eu posso ir muito, muito longe e o que vai influenciar ali é o quanto eu estou disposta. E eu estou muito disposta. Eu sou uma pessoa muito disposta. Essa é uma característica minha, assim. Então eu vejo que está, assim, como eu te falei, está no início, mas está crescendo. E eu estou sempre buscando crescer, né? Buscando investir, buscando estar perto aí de pessoas que me incentivem a crescer também, né? Que me impulsionem. Gosto muito disso. Como eu falei, a gente precisa das pessoas. E estar perto das pessoas certas é o que vai te dar esse gás, né? Então, vejo com bons olhos, assim, acho que peguei um momento muito bom ali do digital, né? Surfei na onda do engajamento ali, né? Eu uso essa analogia, assim. Legal. Então, vejo que, enfim, é algo que vem crescendo muito, né? A questão do digital. Então, mas assim, para quem não começou ainda, como eu falei, a melhor hora de começar é hoje, não é amanhã. Bem bacana essa mensagem.
Bruna, foi muito bom te conhecer um pouco mais, foi muito bom conversar contigo, te parabenizar pela profissional sensacional e cheguei a essa conclusão com certeza agora com esse podcast e te parabenizar porque estamos no mês da mulher, então eu fico muito feliz em ter conseguido te entrevistar a tempo antes do mês terminar, então te desejar um feliz dia da mulher, parabéns pela mulher que tu és, se tu quiser deixar nesse mês da mulher uma mensagem para as mulheres também que têm esse objetivo, né, que querem se inspirar, fique bem à vontade, acho que é bem importante. Tá. Bom, primeiro te agradecer, né, Júnior, assim, tô muito feliz, assim, quando tu me convidou, não hesitei, né, logo aceitei, justamente pela tua iniciativa, admiro muito o teu trabalho, de verdade, assim, foi muito bom estar aqui conversando contigo, enfim, né, me sinto muito honrada, né, de ter sido, então, a primeira mulher, né, que satisfação, e mulheres, né, acreditem em vocês também, né, nós... Acho que, assim, viemos de uma cultura ali onde muito desacreditadas, mas isso já vem sendo quebrado muito, temos muita força, e principalmente quando a gente está junto, né? Quando a gente se alia, né? Não fica nessa questão de competir uma com a outra, né? Acho que a gente tem muito mais a crescer quando a gente se apoia, quando a gente tem esse senso, né, de comunidade mesmo e faz essas trocas. Então, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres empreendedoras, mulheres que se arriscam, mulheres que põem a cara. Eu sou muito orgulhosa das mulheres, né, que eu tenho do meu lado também e das minhas alunas, hoje são todas mulheres, né, falei hoje mesmo para elas o quanto eu tenho orgulho justamente por elas estarem ali se posicionando, se desafiando, porque eu sei o quanto isso já é muito grande, né, principalmente por sermos mulheres. Então, muito, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Obrigado a você que assistiu através do nosso YouTube, a você que nos acompanhou até então, ouviu no Spotify também. E esse foi o podcast Júnior de Oliveira. Essa foi a Bruna Leôncio. Bruna, muito bom te receber. Agradeço, né, por ter vindo até aqui, né, se desprendido desse tempo, né, você que mora em Caxias, né, está aqui em Flores visitando os pais e aproveitou a oportunidade para estar aqui no podcast. Obrigado, até uma próxima. Conte conosco, quem estiver ao nosso alcance também, e com certeza fecharemos outras parcerias, então o que precisar, vem aí que estamos abertos sempre. Sem dúvidas, obrigada Júnior, obrigada a todos que assistiram também. Forte abraço, até o próximo episódio. Valeu, até mais! Este foi o podcast Júnior de Oliveira, equilibrando a gangorra da vida com integração. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Capricha! Porque cada dia é uma chance de fazer melhor.